Imagine que você achou um bilhete premiado no valor de R$20.000. Você fica tão empolgado que quando chega em casa, começa a contar para todos ao seu redor. Mas como é sábado, você somente pode trocar o bilhete na segunda-feira, que é quando o banco abre. Na segunda-feira, você não encontra o bilhete e tenta se lembrar aonde o deixou. Depois você lembra que deixou dentro da sua calça, no qual sua esposa acabou de lavar. Ao pegar a calça e procurar o bilhete, você encontra o bilhete todo esfarelado. O que você faria nessa hora? A maioria das pessoas certamente ficaria com raiva da esposa por não olhar os bolsos corretamente e o fez perder o tão sonhado prêmio. Mas será que esse pensamento está correto? Será que a culpa disso tudo é única e exclusivamente da minha esposa? Parando para refletir, eu estou com raiva por algo que nunca tive e nunca de fato foi meu. Como eu não quero me responsabilizar pelo que aconteceu, eu coloco a culpa no outro para me sentir melhor. Eu o culpo por algo que eu deveria ter evitado. Se pergunte, eu poderia ter feito algo diferente para evitar isso? Se sim, por que não o fez? Nessa situação, certamente você brigou com sua esposa e tiveram que se separar. Então, você acaba de perder sua esposa e estragar um casamento por algo que você nunca teve e que nunca foi seu. Em uma segunda situação, você poderia ter agradecido a sua esposa por lavar suas roupas e ter lhe livrado de algum problema futuro por pegar uma coisa que não era sua. Isso são duas formas de perspectiva que podemos ver uma mesma situação e que vamos falar hoje. Olá, meu nome é Jorge, do Você Desenvolvido, e hoje vamos falar como o estoicismo pode ser o antídoto para a infelicidade. O estoicismo surgiu aproximadamente há 300 anos antes de Cristo, com uma pessoa chamada Zenão de Cítio. Ele era um mercador fenício que trabalhava transportando mercadorias pelo mar. Em um belo dia, seu navio afundou e ele perdeu tudo. Como ele vivia do comércio, o acidente o causou vários prejuízos. Entretanto, isso foi o ponto de partida para que ele mudasse completamente sua história. Zenão de Cítio desembarcou em Atenas e passou a frequentar várias livrarias, e uma delas conheceu a filosofia e mergulhou nesse mar. Ele fundou uma escola em Atenas diferente de todas as outras da época e poderia ser frequentada por qualquer pessoa independente da sua classe social. Inclusive, as reuniões eram feitas em locais abertos em ambientes públicos. Por isso, sua filosofia se tornou tão popular. Ao longo da história, suas doutrinas poderiam ser praticadas por qualquer pessoa, pobres, escravos, nobres, ricos. Certa vez ele falou: agora que naufraguei, enfim embarquei numa boa jornada. Apesar de tudo o que aconteceu com ele, ele agradece pelo fato de ter acontecido. Se não fosse dessa maneira, ele não estaria ali naquele momento. O estoicismo nos ensina como viver uma vida boa a partir de ações práticas e manter o foco naquilo que realmente importa, e temos o controle. Ele nos ajuda como lidar o estresse, a ansiedade, a insegurança e a negatividade. O estoicismo não demorou muito para chegar em Roma. Lá viveram 3 estoicos cujas suas obras sobreviveram e foram responsáveis por difundir ainda mais o estoicismo entre as gerações. Dentre os 3 temos Sêneca, que viveu entre 4 a.C. até 65 d.C. Foi uma figura pública e uma das pessoas mais ricas de Roma. Foi tutor e conselheiro de Nero, imperador romano, que depois o condenou ao suicídio. Epicteto, que viveu entre 55 a 135 d.C. Nasceu escravo e como escravo chegou a Roma. Obteve sua liberdade, passou a lecionar e depois fundou a própria escola na Grécia. Não deixou nada escrito, entretanto seus alunos o transcreveram por ele. E Marco Aurélio, que viveu entre 121 e 180 d.C. É considerado o último dos 5 bons imperadores romanos. Foi o homem mais poderoso da Terra no seu tempo. Ao longo dos seus últimos anos de vida, passou parte do seu tempo para escrever em seu diário suas reflexões. Depois do seu diário, foi publicado com o título Meditações, e hoje é uma das obras mais populares do estoicismo. Para os estoicos, agir de forma virtuosa é a única forma de atingir uma boa vida, uma vida mais tranquila e mais alegre. Eles guiavam suas ações em 4 grandes virtudes, que foram definidas por Platão. Sabedoria.
Agir de forma sábia significa tomar decisões com excelência, realizar julgamentos com base na razão e diferenciar entre o certo e o errado. Coragem. Agir de forma corajosa significa enfrentar situações amedrontadoras e difíceis sem covardia. Temperança. Agir de forma moderada significa evitar o excesso, agir de forma equilibrada, ter autocontrole. Justiça. Agir de forma justa significa ser razoável, íntegro e honesto ao lidar com o outro. Para os estoicos, não importa seu cargo no trabalho, seu patrimônio, sua posição. O que importa são apenas o seu caráter e valores de suas ações, e por isso pode ser praticado por qualquer pessoa. O que é, enfim, ser educado adequadamente? É saber separar coisas que estão sob nosso controle daquelas que não estão. Epicteto. Para vivermos bem e felizes, devemos focar no que podemos controlar e aceitar o que não podemos. Mas em relação àquilo que não podemos controlar, podemos escolher nossas perspectivas e as circunstâncias em que vamos nos encontrar. Devemos fazer sempre o nosso melhor nas condições que a gente tem e fazer tudo aquilo que está no nosso controle. Algumas coisas vão estar ao nosso alcance e outras não, mas o importante é que está no seu controle, você deve dar o seu melhor para garantir sua paz interior. Você não tem controle sobre sua saúde, mas você pode começar a fazer atividade física para tentar controlar seu peso. Você pode não ter controle sobre as pessoas com quem você se relaciona no trabalho, mas você pode definir como você vai se comportar diante dessas pessoas, de forma brusca ou de maneira mais amável. Se tentarmos controlar o incontrolável, teremos uma vida de sofrimento e angústia. Se você quer ser promovido, você não tem um controle sobre o RH, sobre seu chefe ou sobre qualquer outra pessoa ao seu redor, mas você pode ter o controle sobre você e como você vai reagir às situações do seu dia a dia. Imagine que você dormiu um pouco mais tarde, se levantou estressado, não tomou café da manhã e foi direto para o carro. O carro não pegou, decidiu ir de ônibus. Você pega um trânsito horrível e ainda pega chuva. Lá na frente, seu dia fica péssimo. Você se irrita com todos à sua volta e parece que nada nesse dia dá certo. E você somente reclama, reclama e reclama, até que o dia acaba e se torna um novo dia. Agora imagine uma segunda situação. Você se levanta um pouco mais tarde. Você teve a oportunidade de dormir um pouco mais. Já que está atrasado para o trabalho, decide tomar café com sua esposa. Come um pouco apressado, mas agradece pelo dia que tem. Dá um beijo na sua esposa e vai para o trabalho. Seu carro não pega. Você decide ir de ônibus. Pega um trânsito horrível, mas chega no trabalho com saúde e agradece por mais um dia estar vivo e em paz. Avisa seu chefe sobre seu atraso e o dia se inicia sem problemas adicionais. O estoicismo não é para negar que as coisas não acontecem com você. Não é para fingir que não fica com raiva, que não se estressa. Essas coisas sempre vão surgir. O que você deve fazer é refletir o que está lhe gerando essa situação, esse sentimento. Dessa forma você pode controlar a sua reação sobre os acontecimentos. Você vai perceber que o que gera isso são coisas que você não teve controle e não tem o que fazer. Ou você se culpa, ou você culpa o outro e continua da mesma forma. Caso contrário, você internaliza o que aconteceu com você e deixa esse sentimento passar. Os homens são perturbados não pelas coisas que acontecem, mas com suas opiniões sobre os acontecimentos. Epicteto. Devemos assumir a responsabilidade por aquilo que pensamos e fazemos a respeito das situações. Assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos é essencial para manter uma vida feliz e agradável, evitando um mar violento. Quando você não assume seus pensamentos, você fica à deriva e propenso a naufragar a qualquer momento. Se os fatores externos não estão sob seu controle, por que você deveria apontar como culpados? Isso não irá gerar resultado nenhum. Colocar a culpa nos fatores externos é não se responsabilizar pelo que você deveria ter feito. Para os estoicos, eles também costumam se perguntar quais acontecimentos podem dar errado. São nossos julgamentos e como nós reagimos às situações que dirão se ficaremos felizes ou tristes. Afinal de contas, uma mesma situação pode fazer alguém alegre ou triste. Isso vai depender da perspectiva de onde você vai olhar. Os estoicos nos ensinam que precisamos premeditar os males
Imagine que você vai viajar fora do país. Você planeja tudo o que pode acontecer de bom, mas se algo acontecer fora do planejado, você estraga toda a sua viagem. Ao fazer uma viagem, você deve prever o que acontece de errado também, para premeditar os males e evitar os imprevistos. E o que podemos fazer para ter uma vida mais feliz? Existe um exercício que foi muito utilizado por Marco Aurélio, imperador de Roma, em seus escritos As Meditações. Ele fazia reflexões diárias para ajudá-lo na direção que deveria tomar. Comece a fazer reflexões diárias, se perguntando o que eu fiz de bom hoje, onde eu falhei e o que eu poderia ter feito melhor. Defina também processos tangíveis que você pode fazer no dia seguinte. Pode ser coisas simples como sorrir, beijar sua esposa, fazer o café da manhã. Esse simples hábito lhe ajuda a manter uma referência sobre sua evolução e saber se está evoluindo ou não. Quando passamos muito tempo fazendo a mesma coisa e não tiramos o tempo para refletir sobre nossas situações, entramos no modo automático e não conseguimos ver nenhuma perspectiva de crescimento, o que está dando certo ou o que está dando errado na nossa vida e seguimos a manada. Tire um tempo para você mesmo, refletir, pensar e anotar o que está dando de errado e o que está dando certo, e se realmente isso está levando em direção ao seu foco. Então por aqui chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e de comentar no nosso canal. Vou deixar aqui na descrição 3 outros vídeos que podem lhe ajudar nessa jornada. Um forte abraço e até a próxima.